O sol já havia se posto em Goiânia quando as primeiras imagens começaram a circular nas redes sociais. Um vídeo curto, gravado por um fã que jurava não ter a intenção de expor ninguém, mostrava Zé Felipe saindo de um restaurante sofisticado na capital. Ao seu lado, uma mulher alta, de cabelos castanhos e sorriso marcante, usava um vestido elegante que balançava levemente com o vento da noite. No início, os comentários eram tímidos. Alguns queriam apenas saber quem era a moça misteriosa, outros apostavam que se tratava de alguma amiga ou integrante da equipe. Porém, em poucos minutos, o assunto escalou. Os fãs mais atentos começaram a comparar os traços dela com os de Virgínia Fonseca. "Gente, olha o jeito de sorrir, lembra muito a Virgínia", escreveu uma seguidora no Twitter. "Não é possível, até o jeito de andar é parecido", comentou outra. Enquanto isso, no Instagram, perfis de fofoca publicavam o vídeo e acumulavam centenas de milhares de visualizações. Alguns diziam que era cedo para rotular qualquer coisa, mas outros garantiam que aquilo era claramente um início de romance. A repercussão foi tão grande que, no dia seguinte, Zé Felipe acordou com o celular lotado de mensagens, ligações e notificações. Seu empresário, Bruno, ligou logo cedo. "Cara, precisamos conversar sobre essa história. Tá tomando uma proporção gigante", disse, em tom sério. "Eu já vi", respondeu Zé, jogando o corpo contra o encosto do sofá. "E, para falar a verdade, nem sei como reagir." Bruno aconselhou a manter a calma e não confirmar nada por enquanto. Mas o cantor sabia que, no mundo digital, o silêncio também fala muito. A moça do vídeo se chamava Laura Ribeiro. Era empresária do ramo de moda e amiga de longa data de um colega próximo de Zé Felipe. Eles haviam se encontrado algumas vezes em eventos, mas aquela noite no restaurante tinha sido a primeira vez em que conversaram mais profundamente. "Foi só um jantar, nada demais", dizia Zé para si mesmo. Mas ele também sabia que a conexão entre os dois tinha sido evidente, e talvez por isso os olhares e gestos captados pela câmera de um fã chamaram tanta atenção. Enquanto isso, na internet, a comparação com Virgínia continuava. Alguns defendiam que Zé estava apenas seguindo a vida, outros diziam que ele procurava alguém que lembrasse a ex. Um influenciador chegou a postar: "Quando a gente não supera, procura cópia. Será que é isso, Zé?" O comentário viralizou e chegou até ele, que decidiu não responder publicamente. Porém, em seu círculo íntimo, admitiu estar incomodado com a forma como as pessoas reduziam sua vida pessoal a um espelho do passado. Naquela semana, Zé Felipe tinha uma entrevista marcada com um programa de TV. Ele sabia que o assunto surgiria, e Bruno insistiu para que ele estivesse preparado. No estúdio, a apresentadora foi direta: "Zé, os fãs querem saber, quem é a moça que apareceu com você no restaurante?" Ele respirou fundo, olhou para a câmera e, com um leve sorriso, respondeu: "É uma amiga. A gente saiu para conversar, nada além disso. Mas, independentemente de qualquer coisa, eu acho que todo mundo merece respeito e privacidade." A resposta foi diplomática, mas, nos bastidores, sabia-se que Laura e Zé continuavam se falando. No final, o burburinho não diminuiu. Cada passo dos dois passou a ser observado. Se curtissem a mesma foto, se estivessem no mesmo lugar, os fãs notavam. E, enquanto muitos continuavam fazendo comparações com Virgínia, outros já começavam a torcer para que Laura fosse mesmo o novo amor do cantor. O que ninguém sabia, ainda, é que a história entre Zé e Laura estava apenas começando, e que o próximo encontro entre eles não ficaria restrito a um jantar discreto. O segundo encontro não estava nos planos, mas aconteceu quase naturalmente. Alguns dias após o jantar, Zé Felipe recebeu uma mensagem de Laura: "Oi, ouvi falar que você vai no lançamento da coleção do Matheus. Vou também. Quem sabe a gente não se encontra por lá." Matheus era um amigo em comum, dono de uma marca de roupas que estava lançando sua nova linha em Goiânia. O evento prometia reunir artistas, influenciadores e empresários. Zé hesitou por alguns minutos antes de responder, mas a curiosidade falou mais alto: "Estarei lá. A gente se vê." Na noite do evento, Laura chegou primeiro. O vestido preto justo, o cabelo preso de forma elegante e um par de brincos discretos, mas sofisticados, chamavam a atenção de todos. Ela conversava com conhecidos e posava para algumas fotos quando percebeu que Zé havia acabado de entrar. Ele vestia um look moderno, com camisa clara e calça preta, e parecia mais confiante do que na última vez que se viram. Quando os olhares se cruzaram, foi impossível não trocar um sorriso. O problema? Fotógrafos de portais locais já estavam atentos àquela interação.
Pouco depois, Zé e Laura foram vistos conversando próximos à área reservada para convidados VIP. Não havia gestos muito íntimos, mas a proximidade e o clima de cumplicidade eram evidentes. Um fotógrafo capturou uma imagem exata, Zé inclinado em direção a Laura, falando algo ao pé do ouvido enquanto ela ria. Essa foto, postada por um site de celebridades, ganhou legendas como: Zé Felipe se aproxima de affaire misteriosa. Romance no ar? E foi aí que os comentários começaram a inflamar novamente. Do lado de fora, já circulavam vídeos da chegada dos dois, e internautas rapidamente resgataram o vídeo do jantar anterior para fazer comparações. Tá ficando sério, escreveu uma fã no Twitter. Gente, essa moça é muito parecida com a Virgínia, olha os trejeitos, comentou outra. Mas dessa vez, a imprensa entrou mais fundo. Alguns colunistas de fofoca começaram a investigar quem era Laura Ribeiro. Descobriram sua profissão, sua trajetória como empresária e até entrevistas antigas que ela havia dado para revistas de moda. Em poucas horas, o nome Laura Ribeiro era um dos assuntos mais comentados no X, antigo Twitter. Na manhã seguinte, Zé Felipe acordou com mais mensagens do que de costume. Entre elas, uma de Laura. Meu nome tá em todos os lugares, nunca pensei que fosse passar por isso. Ele respondeu de forma direta. Calma. Eu tô aqui. Não deixa os comentários te abalarem. Essa troca simples deixou Laura mais tranquila, mas a imprensa não parecia disposta a deixar o assunto esfriar. No final daquela semana, veio o momento que todos esperavam, a primeira aparição pública oficial dos dois. Não foi planejada, mas inevitável. Zé Felipe foi convidado para se apresentar em um evento beneficente em Goiânia, e Laura, que estava no mesmo círculo de amigos dos organizadores, também compareceu. Quando ele terminou de cantar, desceu do palco e foi até a área VIP. Sem se importar com as câmeras, cumprimentou Laura com um abraço demorado e um beijo no rosto. Os flashes dispararam na hora. A imagem foi parar nas capas de vários sites. Primeira aparição pública de Zé Felipe com nova affaire. E, como esperado, junto com as manchetes, vieram as inevitáveis comparações com Virgínia. Nos dias que se seguiram à aparição pública no evento beneficente, a vida de Laura virou de cabeça para baixo. Até então, sua rotina envolvia reuniões com fornecedores, visitas a ateliês e almoços discretos com amigas. Agora, ela era abordada por desconhecidos na rua, recebia pedidos de entrevistas e via seu rosto em perfis de fofoca que nunca havia seguido. No início, tentou ignorar. Mas o que mais a incomodava não eram as matérias sobre o suposto romance, e sim os comentários comparando-a com Virgínia. Só arrumou uma versão parecida da ex. Mesma energia, só que menos famosa. É como se fosse uma substituta. Essas frases apareciam em praticamente todas as publicações. Numa tarde silenciosa, Laura decidiu ligar para Zé. A gente precisa conversar. Disse, com um tom que misturava seriedade e ansiedade. Tá, me fala, respondeu ele, percebendo o peso na voz dela. Eu não sei se aguento essa pressão. Eu gosto de você, mas não quero viver sendo comparado o tempo todo. Isso me desgasta. Zé suspirou. Eu sei que não é fácil, e não quero que você passe por nada que te machuque. Mas, se for pra gente ficar junto, vamos ter que enfrentar isso de frente. Não tem como controlar o que as pessoas vão falar. Houve um breve silêncio antes de Laura perguntar. E você? Quer mesmo assumir isso? Porque, se não for sério, é melhor parar por aqui. Zé pensou por alguns segundos. Eu quero. Não tô procurando substituir ninguém. Quero viver algo novo. E se você topar, a gente enfrenta junto. A conversa trouxe alívio para os dois, mas também a decisão de darem um passo que poderia incendiar ainda mais a curiosidade pública, a primeira viagem juntos. O destino escolhido foi Trancoso, na Bahia. A ideia era passar alguns dias longe da pressão das redes sociais, aproveitando o clima de praia e a privacidade. O problema é que, mesmo tentando ser discretos, alguém no aeroporto reconheceu o casal e fez fotos. Em poucas horas, os cliques estavam nas redes. Zé Felipe e nova affaire embarcam para a viagem romântica. Em Trancoso, longe dos holofotes diretos, eles puderam relaxar. Caminharam pela praia deserta, jantaram à luz de velas em um restaurante à beira-mar e conversaram sobre coisas simples, família, trabalho, sonhos. Uma noite, sentados na areia com o som das ondas ao fundo, Zé segurou a mão de Laura e disse: Eu sei que o começo não tá sendo fácil, mas quero que saiba que, com você, eu tô sentindo algo diferente. Laura sorriu, mas ainda havia um misto de insegurança e esperança em seu olhar.
Ela sabia que, quando voltassem, a pressão da internet e da imprensa continuaria. O que ela não imaginava é que, no retorno, aconteceria um episódio que mudaria completamente o rumo da relação, e que faria o nome deles explodir ainda mais. O voo de volta de Trancoso foi tranquilo, mas assim que o avião pousou em Goiânia, Zé Felipe percebeu que a tranquilidade havia ficado na praia. No saguão do aeroporto, uma aglomeração de fotógrafos e curiosos esperava por eles. Laura, que não estava acostumada com aquele assédio, segurou a mão de Zé com força. Os flashes não paravam, e as perguntas eram lançadas como tiros. É namoro? Vocês assumem hoje? Laura, como é ser comparada com Virgínia? O casal não respondeu nada, mas a presença lado a lado, com mãos entrelaçadas, já falava por si. No caminho para casa, Zé começou a receber mensagens de amigos e familiares alertando sobre um vídeo que estava circulando nas redes. Um passageiro do mesmo voo havia filmado o momento em que ele e Laura trocavam um beijo rápido na poltrona. A cena já tinha milhões de visualizações e virado pauta em programas de TV. Um famoso colunista de celebridades publicou: "Agora é oficial, Zé Felipe tem nova paixão. O beijo no avião confirma o romance." No dia seguinte, a polêmica aumentou. Alguns fãs criticavam Zé por superar rápido demais, outros atacavam Laura pelas comparações com Virgínia. Mas, surpreendendo a todos, o cantor decidiu se pronunciar. No Instagram, postou uma foto de mãos dadas com Laura, sem legenda. A imagem explodiu. Em menos de 30 minutos, havia mais de 1 milhão de curtidas e centenas de milhares de comentários. Alguns positivos, outros carregados de críticas. Laura, mesmo apreensiva, repostou a foto no próprio perfil. Pela primeira vez, assumia publicamente que estava com Zé. Os dias seguintes foram intensos. A imprensa queria entrevistas, os fãs queriam detalhes, e até marcas começaram a procurar o casal para possíveis campanhas. Apesar da pressão, eles se mostravam firmes, indo juntos a eventos e sendo fotografados sem esconder a relação. Com o tempo, as comparações com Virgínia diminuíram. Laura começou a ser reconhecida por sua própria personalidade, seu trabalho e sua presença ao lado do cantor. Numa noite, depois de um show lotado, Zé olhou para Laura no camarim e disse: "Eu sabia que não ia ser fácil, mas valeu a pena." Ela sorriu e respondeu: "Valeu. E, a partir de agora, a gente escreve a nossa própria história." E assim, mesmo com o início turbulento e as inevitáveis comparações, o novo casal conseguiu transformar curiosidade em respeito, e provar que, apesar das opiniões alheias, quem decide viver uma história de amor são apenas os dois que a escrevem.